capítulo só para falar sobre isso aqui no material de vocês aí, tá? Tá lá no capítulo 4, lá no volume 4. Bem, isso aqui, a situação física está aqui do lado, tá? Eu tenho uma bolinha que está sendo solta aqui e bacana, olha o que ele fez. Lembrando lembrando um pouquinho aqueles gráficos como se fosse aqueles gráficos de coluna, ele colocou que no ponto mais alto eu tenho 100% de uma energia aqui, que é energia potencial. Logo no inicinho da queda, assim que ele abandona a mão da pessoa aqui, ó, ele já começa a ganhar velocidade, então ele já começa a ganhar energia cinética. Então a energia cinética ela começa no zero aqui em cima da mão dele. Por isso que esse gráfico aqui do lado, ó, começa no zero, ó. Beleza? Tranquilos? Então tá aqui. Assim que ele abandona, eu não tenho energia cinética. Ela começa a adquirir energia cinética aqui, ó, nesse próximo ponto que ele já adquiriu velocidade, está ganhando energia cinética. Então, o meu gráfico de energia cinética começa no zero, tá? Então, recapitulando, coloquei aqui a fórmulazinha de energia cinética, né? Energia que está associada à velocidade, né? Ela depende exclusivamente da velocidade, é a única coisa que pode mudar aqui. Energia potencial gravitacional. A única coisa que pode mudar aqui é a altura, né? Massa vezes o G, vezes a altura. A única coisa que pode mudar é a altura. À medida que ele vai perdendo a altura, ele vai ganhando velocidade, ou seja, vai perdendo energia potencial, ele vai ganhando energia cinética. E a energia total, ou energia mecânica, ela é a soma das duas, considerando que só tem essas aqui. Estou desprezando atrito com ar, estou desprezando uma série de coisas aqui, tá? Então não tem atrito com o ar aqui, tá certo? Então eu não tenho perdas de energia. Eu vou considerar nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu tenho energia potencial se transformando em energia cinética. Então vocês viram que como a energia potencial ela é constante, ela vai conservar, ela é uma reta o tempo todo. Beleza? Mas voltando lá para o início, eu tenho que vai partir do repouso. Então a velocidade inicial é zero. Então a minha energia cinética começa no zero. Ok? Né? Devido à minha velocidade aqui, minha velocidade inicial ser zero. Beleza. Olhando para a fórmula, você vê que tem uma equaçãozinha de segundo grau aqui, né? Por isso que é uma parábola, meia parábola aqui, ó, arco de parábola, em função do v ao quadrado, ok? Então a energia cinética, ela está relacionada com a velocidade com o quadrado. Se você lembrar lá da cinemática, né, velocidade final, velocidade inicial, né? Aqui no caso é mais, né, porque está caindo. Aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado, né? Opa, não tem nada de tempo ao quadrado aqui não. Vezes o tempo, então eu estou falando que tem uma relação da velocidade com o tempo linear, mas da velocidade com a energia cinética tem um quadradinho aqui no meio, tá? É só para justificar por que é um arco de parábola, tá ok? Vocês vão precisar dessa formulazinha de velocidade aqui? Não vão não, tá? É só para justificar o porquê, né? Conhecimento não ocupa espaço, mas é só para saber o porquê da aparência do gráfico, tá? Por que eu estou frisando isso aqui? Tá, quando eu chegar aqui na potencial você vai entender. Então, à medida que ele começou a cair, começou a adquirir energia cinética, você vê que Calma, Carlos. Eu não fala, entendi essa parte por que do é uma velocidade. parábola? Isso. É energia em função do tempo, beleza? Beleza, mas não tem tempo na fórmula. Tá, tem velocidade. Como que a velocidade varia com o tempo? De forma linear, né? Não tem nada de segundo grau aqui. Aqui não tem, entre velocidade e tempo. Se eu fosse construir um gráfico de velocidade em função do tempo, eu acharia uma reta, né? Porque é uma equaçãozinha do primeiro grau. Tá. A velocidade é linear com o tempo, mas aqui eu estou calculando, eu estou construindo o gráfico de energia em função do tempo. Então, o comportamento que a energia vai ter com o tempo é a mesma que a energia vai ter com a velocidade. Por quê? Porque a velocidade e o tempo aqui estão se comportando linearmente, né? Eles são uma equação entre eles formaria, né, construiria um gráfico aqui e daria uma reta. Beleza. Então, energia em função do tempo seria mesmo que energia em função da velocidade. Energia em função da velocidade tem um quadrado aí, ó, né? Ou seja, tem uma equaçãozinha de segundo grau aqui, ó. É por isso que aqui não poderia ser uma reta,
Entendeu agora? Porque isso aqui é uma equação de primeiro grau. Né? Tá faltando só um termo independente aqui, mas Entendi. é uma equaçãozinha de primeiro grau, né? De segundo grau, perdão. Né? Reforma resumida, né? Então tem um termozinho ao quadrado aqui. O meu x, né, tá ao quadrado, que seria a minha velocidade aqui. Beleza. Qualquer coisa é só perguntar, galera. Aí, no meio do caminho aqui, eu praticamente tenho 50% de energia cinética e 50% de energia potencial. E à medida que eu vou adquirindo a velocidade cada vez maior e diminuindo a altura, eu vou diminuindo a energia potencial e aumentando a cinética até chegar no ponto mais baixo da trajetória, praticamente encostando aqui ó, no chão, eu tenho 100% de energia cinética. Bem, então quer dizer que meu gráfico parte de energia cinética, ele vai partir do zero até chegar no ponto mais baixo aqui, onde a minha energia cinética é máxima. Então eu saí do zero até onde minha energia cinética é máxima. É uma curva porque tem um quadradinho aqui na forma. Beleza. Então houve uma variação de energia aqui. Ó. Eu posso calcular o trabalho com base nessa variação de energia cinética, caso eu queira. Ok? Beleza. Agora eu vou para a energia potencial. Vou analisar a energia potencial. É o contrário da cinética. Começo com a energia potencial máxima, né? Por quê? Porque estou com altura máxima, altura máxima. Então eu inicio o movimento aqui com energia potencial máxima. Ao longo do tempo eu vou perdendo altura, chega aqui no chão, eu estou zerado. Energia potencial aqui no chão, zero. Para onde foi essa energia? Ela se transformou em energia é, cinética. Se eu chego aqui no chão com 100% de energia cinética, 0% de potencial é porque eu saí com 100% de energia potencial e zero de energia cinética. Beleza? Carlos, Oi, uma coisa, na verdade eu tenho três perguntas. A à vontade. primeira é que, tipo assim, a tem a ver com energia potencial. Quando a bola, tipo assim, bate no chão, aí ela, se ela cair no chão, provavelmente ela vai quicar. Mas se Sim. ela cair no chão e ficar parada, aí ela vai ser toda de energia potencial ou não? Aí prestes a bater no chão, tá quase, fração de segundos aqui, quase batendo no chão, ela tem 100% de energia cinética. Cinética, né? Porque ele Sim. perdeu toda a velocidade e adquiriu. Perdeu toda a altura e adquiriu velocidade. Se você for analisar, se você for pensar, não, mas bateu, não, o bater tem barulho, então a energia converteu em sonora. O bater, você bater no chão, você perde energia para o chão. Então aí você dissipou energia. Você consegue explicar para onde ela foi. Ela se conserva. Ela não desapareceu e foi para algum lugar que você não consegue explicar. Você consegue, porque teve barulho. Imagina que essa bola fosse de ferro, né? E o chão fosse de ferro. Até uma faísca luminosa, até uma faísca daria. Ferro batendo em ferro. Porque é tanta energia que daria até uma faísca. Então, pode transformar em energia luminosa pegando pesado. E né, tem que até pedra você batendo uma na outra pode dar uma faísca. Então, uma energia luminosa, um barulho que fez. Imagina uma esfera relativamente grande de chumbo. Ela bater na superfície, a superfície até treme. Então, a energia vibracional. Tá vendo que eu consigo te explicar para onde que a energia está indo? Barulho que fez, na pancada, no choque. Com as. Potencial não pode, não? Oi? Ou pode também? O quê? Tipo, ser potencial ao chegar no chão ou não? Mas aí a Esse. potencial, ela é uma energia que está associada à altura. Então quando ele chegou ali, ele não tem altura mais. Entendeu? Ah, Ele, entendi. aquela energia ela foi transformando. Tanto que eu posso calcular o trabalho como sendo variação da energia cinética, que a variação vai ser a mesma, e posso calcular trabalho como se fosse variação de energia potencial. Se eu chegar à conclusão que a energia cinética variou, por exemplo, 100 joules,
De onde que vieram esses 100 joules? Obviamente que vieram da energia potencial. Então, tanto faz, né, calcular um ou outro. Ou seja, durante a queda, a energia potencial ela foi se transformando em energia cinética. Isso aqui é importantíssimo. Ela foi se transformando em energia cinética, né? Ao longo do trajeto aqui. Eu fui perdendo a altura, mas fui ganhando velocidade. Então, ao longo do trajeto, houve essa transformação aqui, ó. Tranquilos? Agora, depois que bater de fato no chão, acabou. Não tem velocidade mais. Ah, vai quicar. Vai quicar, mas não vai voltar na altura original. Não vai voltar para a mão do sujeito. A não ser que a gente for Ô, uma Carlos, superfície especial, agora, uma bolinha que tem. Aí já vou entrar num outro assunto, que tem um coeficiente elástico muito bom, né, ideal. Ela vai bater e conseguir transformar a energia e voltar para a altura anterior. Né? Na prática isso é muito difícil, mas enfim. Digamos que ela volta quase lá, desprezando perdas. Tipo assim, quando a bolinha bateu aqui, imagina que a bolinha bateu no chão, deformou e depois ela voltou para como se fosse uma mola. Aí já entra um pouco de energia potencial elástica, né? Aí voltou para a posição inicial, mas geralmente isso não acontece, né? Voltou um pouquinho aqui, tá, beleza, vai bater, ela vai quicar. Só que ela, grande parte da energia ela já perdeu depois da primeira colisão. Então ela não vai voltar, mas já não vai voltar na mesma altura. Então já não está conservando a energia entre a cinética e a potencial. Entram outras formas de energia aí, porque ele já bateu no chão. Beleza? Mas pode perguntar aí, Arthur. Eu te as conto. outras duas perguntas é que, tipo Vamos assim, lá. energia potencial, quando eu coloquei MG da forma, é por causa de peso, ou tem nada a ver? Como é que é? Ficou um pouquinho baixo uma hora aí. Como é que é? Pode repetir? Por favor? Tipo assim, a energia potencial, Sim, por ter o MG na fórmula, tem sim. alguma coisa relacionada com peso ou Com, não? com a força peso. Isso ou Perfeito, não? perfeitamente. Ela é uma energia, né? Seguinte, como que você transfere energia? A pergunta é boa e abrangente. Como que você transfere energia para um corpo? Bem, através do trabalho. O que é trabalho? Trabalho é pegar, fazer uma força sobre alguém, né? Ou um objeto qualquer e deslocar esse objeto. Beleza. Aí, quando você vai falar de energia, de uma esfera que você vai abandonar, essa esfera que você vai abandonar ali, aquela verdinha ali que eu dei como exemplo, o que vai acontecer? Assim que você abandonar, quer dizer, você não precisa abandonar, assim que você abandonar, ela vai adquirir velocidade. Mas o fato dela estar na sua mão, o fato dela existir, dela ter massa, automaticamente ela já tem uma força-peso atuando sobre ela. Então existe uma força-peso atuando sobre ela, que é capaz de deslocá-la. Se não fosse a força-peso, você ia abandonar isso aqui. Se não fosse a atração gravitacional, você ia abandonar a esfera, ela ia ficar lá em cima. Na onde você abandonou, ela ficaria. Não tem nada puxando, porque que ela vai sair do lugar? Então essa força que a força que está sendo exercida sobre a esfera é a força peso. Então é através da força peso que o campo gravitacional do planeta, vamos dizer assim, está transferindo energia para a esfera. Então o que é força peso? Força peso é mg. Então quando você vai, por exemplo, então tá, então vou calcular o trabalho. O que é calcular o trabalho? Vou calcular a energia que está sendo transferida para a esfera. Aí como que você calcula esse trabalho, essa energia que está sendo transferida? Você calcula através da força, né? Como assim? Olha, trabalho é força. Que força que está atuando aqui? Gravitacional, força-peso. Aí qual foi o deslocamento que a nossa esfera sofreu? A altura. Foi justamente o deslocamento aqui, ó, foi a altura, né? Ele deslocou a altura que ele estava. Então o peso vai ser força vezes deslocamento. Que deslocamento? A altura. Então vamos traduzir isso aqui. Peso é o que? mg. E a altura está aqui, ó. Então mg vezes a altura é a própria energia potencial.
Ou seja, trabalha a energia, né? A energia é variação de energia, né? E a energia que está variando aqui, né? Vamos melhorar isso aqui. A energia que está variando, opa, eu deixei espaço, não. A energia que está variando aqui é potencial, tá? Então a energia que está Ah, entendi. melhorou aí, Entendi. opa. Então a energia E que a está última? variando é a energia potencial, né? É o planeta exercendo uma força na esfera puxando ela para baixo. E através disso, o planeta consegue transferir energia para a esfera. Por quê? Porque ela vai provocar na esfera é, uma aceleração, né? Lembrando aí o que é aceleração? O que é a aceleração da gravidade? Né? É 10 metros por segundo a cada segundo. Então, ele adquire uma variação de velocidade de 10 metros por segundo a cada segundo. Então, tem uma variação de energia cinética aí que é acrescida ali, né, na esfera à medida que o tempo vai passando, ele vai ganhando. Agora, quem está dando, né, quem está fornecendo essa energia? O planeta. É por isso que eu falo que é gravitacional, né? Por você estar dentro do campo, da região gravitacional do planeta, você sofre variação de energia. Tranquilo? Clareou aí para todo mundo também? Tranquilo, agora, caso da última pergunta agora. Bacana. Então, é, Então, oi, ficou baixo aí. quando coloca Você falou que tinha três perguntas, variação, qual que é a outra? agora já é a última. A variação da energia, quando você coloca, é tipo final menos inicial ou É, não é? final menos Ah, inicial, pode ser. É. Aqui geralmente eu vou calcular o valor máximo, pegando a altura máxima, né? E geralmente é isso que eu vou fazer, né? E a final geralmente é zero, né? O final de uma delas, né? Por exemplo, a inicial da energia cinética, zero. A final, máxima, vamos supor, 100 joules. Então, variação aqui 100, né? 100 menos zero. Ou então vou pegar a energia potencial. Qual que é o valor dela aqui em cima? 100. Qual que é o valor dela aqui embaixo? Zero. Ela variou quanto? 100, né? Então, no meio do caminho, eu tenho 50 joules de uma energia, 50 joules da outra. Por isso que quando eu somo a energia cinética com a potencial, que é a energia total, sempre dá constante. Entendeu? Então, quando eu estou com 40 de uma, estou com 60 da outra, 50 de uma, 50 da outra, 10 de uma, 90 da outra. Então, sempre quando eu somo as duas, dá uma constante, uma reta. Ah, Carlos, mas naquele momento lá é mais energia cinética ou potencial? Aí eu tenho que olhar o que está acontecendo aqui. Dar uma olhadinha para o sistema para ver o que está acontecendo. Mas sempre, a soma sempre vai ser constante. Beleza? Então, para clarear um pouco mais aí, ficou mais claro aí, Arthur? Você fez três perguntinhas aí. agora eu entendi, cara. Agora deu pra entender. E aí, se mais alguém tiver que perguntar, à vontade aí, né? Às vezes as três perguntinhas ajudou, né? Agora, a energia potencial, ela começa no máximo. No máximo, que é a altura máxima, a energia potencial máxima. Por isso que o gráfico da energia potencial é o contrário da cinética, começa lá em cima. E termina no zero, porque está chegando no chão. Não tem altura mais, não tem energia potencial. A cinética começa no zero e termina no máximo, e a potencial complementa, né? Para explicar de onde, para onde que estava indo essa energia aqui, ó, à medida que ela ia diminuindo, a de cima ia aumentando, para explicar para onde está indo. Beleza, mas por que essa daqui de baixo também é uma curva, sendo que eu olho para essa fórmula e não vejo nada ao quadrado? Pois é, você não vê nada ao quadrado aqui, né? Mas quando você vai escrever e a altura depende como do tempo, tá vendo? Aqui eu fiz uma relação da altura da velocidade com o tempo para perceber se o comportamento da energia com o tempo seria o mesmo da energia com a velocidade. Agora eu vou comparar a altura, que é a única coisa que pode mudar aqui nessa energia gravitacional, com o tempo. Aí se eu for olhar a fórmulazinha de altura, ela é o quê? Bem, a altura, como que eu calculo a altura? A altura é velocidade inicial vezes o tempo. Como está caindo, né? Eu sei que é acelerado, vou colocar um mais, tá? Porque a fórmula original é mais ou menos. Aí você tem que ver se está jogando para cima, se está caindo.
aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Agora eu vou entender por que, que aqui é uma parábola. Porque energia potencial não depende do tempo, mas depende da altura. E a altura depende do tempo como? Ao quadrado. A altura com o tempo é uma energia, é uma parábola. Se a altura com o tempo é uma parábola, então a energia que depende da altura também vai ser uma parábola. E tinha que ser. Tinha que ser esquisito, né? Falar. Por que, que tinha que ser? Bem, senão a energia não ia conservar aqui. Se esse daqui é uma parábola e o outro é uma reta, quer dizer que um aumenta diferente do outro que diminui. Então, do mesmo jeitinho que um diminui, o outro aumenta. Né? Então deu certinho aí. Do mesmo jeito que um diminui, o outro aumenta. Então, se um está aumentando parábola, o outro teria também que diminuir parábola. Mas eu estou explicando por quê. Né? Porque aqui é mais óbvio. E muita gente marca parábola para energia cinética, porque é mais fácil de visualizar aqui esse quadrado, e não marca energia potencial, não marca parábola para energia potencial. Porque esquece que está escondida na altura aqui, ó, uma relação de equação de segundo grau, tá? Então, cuidado aí, porque nem sempre, né, você pode bater o olho só na fórmulazinha e já para pensar. Massa muda? Não. A aceleração da gravidade muda? Não, nós vamos considerar aqui numa região onde ela está constante. Então a única coisa que pode mudar aqui é a altura. Então vamos olhar. A altura depende como com o tempo? A altura depende do tempo ao quadrado. Então por isso que veio a parábola. Aí olha esse último gráfico aqui para a gente já começar a resolver exercício. Esse último gráfico mostra ainda de vermelho energia cinética aumentando e de verde aqui energia potencial diminuindo. Então olha só, quando eu somo esse vermelho com esse verde aqui, o vermelho é zero, que é o início, né? Eu tô somando esse inicinho com esse inicinho aqui. Então um é zero, o outro é 100%. O outro é 100 joules, vamos falar assim, né? Quando chega aqui, galera, ó. Não vou colocar vermelho não, senão vai cara. Nem verde. Quando chega aqui, ó, no meio do caminho aqui, ó, eu tenho 50%, ou seja, 50 joules de energia cinética, né? Energia mecânica aqui. Eu tenho 50% de energia cinética mais 50% de energia potencial. Eu tenho os mesmos 100. Então, vai se complementando os gráficos. De forma que sempre quando eu somar aqui, eu sempre vou achar o ponto de cima. Eu estou bem aqui no meio, então eu vou somar metade, mas a metade vai dar o total lá em cima. Perceberam aí? Por isso que eu falo conservação de energia e é um dos conceitos mais importantes de física, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Beleza? Tudo se transforma aí. Tranquilos? Dúvidas? Todo mundo feliz? Todo mundo tranquilo aí? Esse aqui, tá? Foi, bem, uma análise gráfica das energias, tá? Analisei uma situação específica aqui. Vamos ver se dá para resolver um exercício rapidinho aqui. Bem, então vamos lá. Montes Claros aqui do lado, um calor danado. Um pequeno carrinho movimenta-se sem atrito. Ótimo. Esse sem atrito aqui significa não há dissipação de energia, tá certo? Então a energia se conserva. Então eu posso falar que energia cinética mais energia potencial é constante. Ou seja, energia. Eu tô. Quando eu falo, olha só. Quando eu falar física, falar que física é difícil é um tabu. Ô canetinha. Física não é difícil, é canetinha que não ajuda. Beleza. Energia mecânica, que é energia total. Ela é o que? Energia cinética. Ô, gente, se alguém falar que tem mais uma energia aí, ah não, cara, tem mais uma energia aqui, elástica, é o arco e flecha que a pessoa está puxando o arco lá, tem mais. Não, beleza, só ir acrescentando aqui, é porque eu estou estudando casos onde a energia geralmente são só essas duas aqui, beleza? Então tá aí. Beleza, então fechou, né? Então quando ele fala sem atrito, isso aqui vai acontecer. Então vai ocorrer uma transformação de energia. Eu vou acabar de ler ali.
de energia cinética para potencial, tá? Ou, dependendo da posição que a gente for analisar ali, o contrário. Mas pelo menos é o seguinte, vai ocorrer uma transferência, uma transformação de energia aqui sem perdas. Beleza? Beleza. Então, um pequeno carrinho, movimento sem atrito numa montanha russa, veja a figura. Sua energia potencial, que é máxima no ponto A, é o ponto de maior altura, é medida a partir do nível do solo, lá embaixo. Então, o ponto mais baixo aqui, que é B, ainda tem energia, porque é em relação ao chão. Ah, como assim, cara? É porque ele poderia falar que é em relação a B. Se fosse em relação a B, então a B seria o ponto de menor energia e eu consideraria o ponto B como energia zero, tá? Mas tudo bem. Talvez eu nem precise saber disso. A energia potencial, que é máxima no ponto A, é medida a partir do nível do solo. O trecho CD é uma reta, significa que está no mesmo nível, ou seja, a mesma altura. Então tem a mesma energia potencial, beleza? Considere as seguintes afirmativas a respeito da situação descrita. O trabalho realizado pela força gravitacional, que trabalho é esse? Está falando da variação de energia potencial. Sobre o carrinho é positiva no trajeto A de A para B. Beleza? Vocês concordam? Né, que o trabalho. Bem, houve uma variação aqui, ó, de energia. Tá certo? O trabalho é realizado pela. Vamos lá então. Considerando as seguintes afirmativas a respeito da situação descrita, o que eu posso fazer aqui? Bem, o trabalho realizado pela força gravitacional sobre o carrinho é positivo no trajeto de A até B. Beleza? Bem, de A até B, eu estou tendo ali uma transformação, tá certo? Uma transformação ali de energia, transformação de energia potencial. Energia potencial está variando ali, energia cinética também está variando, tá ok? Energia cinética também está variando. Então ele colocou que o trabalho realizado pela força gravitacional, que é a força peso, sobre o carrinho é positivo no trecho de A até B. Bem, se você for comparar trabalho como sendo variação de energia, o trabalho realizado, né, trabalho é variação de energia. Então, a energia que diminuiu aqui em relação ao nível do solo, que é a energia potencial, ela se transformou em energia cinética. Beleza? E de B para C, o contrário. A energia cinética transformou em uma parte que eu não sei se ele não deve ter não parou, né? Ele não parou porque A não tem atrito. Vamos colocar aqui, ó. Não tem atrito. Então, se o ponto A é o ponto de maior energia, então significa que ele tem condição de passar direto do ponto D. Porque o ponto A é o ponto mais alto, ó. É o ponto mais alto aqui, ó. Então, como ele não vai perder energia ao longo do trajeto, ele tem condição de passar por todos os pontos. Tá certo? Ele tem condição de passar por todos os pontos ali, opa. Por todos os pontos, saindo do ponto A. Vixe Maria. Nem com reta sai reta. E vai dar problema aqui, quer ver? Falei. Se eu for falar de trabalho, né? Realizado pela força gravitacional, ou seja, força peso, tá? E for comparar aqui a altura do ponto B com a altura do ponto A, né? E tudo mais, eu vou chegar à conclusão que ele teve uma diminuição na altura, né? E tanto que eu já analisei que a variação de energia potencial entre o ponto A e o ponto B é negativa, tá? Então eu não vou concordar com essa daqui não, tá beleza? Atentos aí que o gabarito tá errado. Vou até analisar com mais calma depois, tá? Mas não faz muito sentido para mim o que o gabarito tá falando não. 2. O trabalho realizado pela força gravitacional sobre o carrinho é positivo no trajeto de B para C, tá? Bem, de B para C teve uma variação agora, se eu for analisar de B para C, tá? De B para C,
Eu vou até colocar aqui de B para C. O que aconteceu de B para C? O trabalho ali. Se eu for olhar o trabalho da energia potencial, ela aumentou. Então esse trabalho aqui é positivo. Agora, a minha energia cinética, se eu for olhar pela minha energia cinética, diminuiu. Negativo, tá? Então, a minha energia potencial, ela aumentou. Eu vou concordar com o item 2, vou discordar do item 1, que são contrários, teoricamente. E o item 3, o trabalho realizado pela força gravitacional sobre o carrinho é nulo no trecho C e D. É porque ele já falou que isso aqui é uma reta que tem a mesma altura, então não tem variação de altura entre os dois pontos, não tem variação de energia potencial. Então eu identifiquei variações de energia potencial, variações negativas, né? Isso é interessante frisar aí. Variações negativas, variações positivas, né, da energia potencial. E um trechozinho aqui onde a minha energia, onde a minha energiazinha aqui foi zero, minha energia potencial. Beleza? Variação foi zero. Então trabalho negativo, trabalho positivo, trabalho nulo. Beleza? Então vou mudar o gabarito aí. Tá? E vou analisar com calma depois. Qualquer coisa eu corrijo vocês e peço desculpas. O gabarito tá falando que é letra C. Tá? Mas pra mim, a princípio, não faz sentido. Beleza? Então seria 2 e 3. Tranquilos? Beleza? Bem, essa primeira parte, galera, eu vou pedir 5 segundos aí só para poder encerrar, para não ficar muito longa, ok? E a segunda parte da aula de hoje é só exercício, alguns exercícios que eu nomeei aqui, ok? Ok.